Querido Espírito Santo, obrigado. És real, és tangível, és apalpável. Koinonia é que nós anseiamos. Aprender a comunhão, a intimidade, a parceria, a sociedade, a dependência. Toma o teu lugar, querido Espírito Santo. Queremos falar da tua parte. Revela-te e apareça mesmo. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. Que se abra é fatal. Que se abra é fatal. Que entendamos a pessoa do Espírito Santo, a razão da sua existência, a razão da sua vinda na terra, da sua vinda em nós. Glorifica o Pai, glorifica o Filho. Que a bênção seja real nessa noite. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, Adonai, igreja. A paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém. Sejam bem-vindos ao culto Efatá. É mais um culto para se abrir. E a maior coisa que vai se abrir é a tua mente. Amém. Alguém disse, concordo plenamente com ele, porque tem embasamento, respaldo bíblico. Não é o nosso caso, mas deixa parafrasear, trazer a nossa realidade. O melhor culto de libertação. Sabe qual é o melhor culto de libertação? No dia 27, que é o próximo sábado, temos culto de libertação, das 8 até as 10. Aquele é o culto do irmão Josimar transpirar. Está entendendo a linguagem? Metáfora. Aquele é o culto de empurrar, de deixar cair. Mas é válido esse culto. Mas o melhor culto de libertação chama-se culto de ensino. Jesus disse aos judeus que criam nele. O que ele disse aos judeus que criam nele? O que ele falou? Não, antes da verdade. Nós gostamos dessa parte, só que esquecemos o contexto. Jesus disse aos judeus que criam nele. Jesus disse aos judeus que criam nele. Complementa. Não. Se permaneceres. Não. Se permaneceres em quê? Nas minhas. Se permaneceres nas minhas palavras, o que vai acontecer? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Para ser discípulo, a condição é permanecer na palavra. E aí vem, o contexto é esse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e, conjunção, conhecereis a verdade. Como é que você vai conhecer a verdade? Permanecendo na palavra. Conhecereis a verdade. E como consequência, resultado do conhecimento da verdade, ele termina: e a verdade vos libertará. Ponto final. O conhecimento da verdade liberta. Amém. Tenha bondade de sentar. Quando falo isso, eu posso exemplificar. Quantos foram libertos no domingo? Amém. Bem, gente foram libertos no domingo. Amém. Sabe por que foi liberto no domingo? Porque você esteve presente. Amém. Acompanhou a mensagem. Amém. Bom, vamos deixar domingo para domingo. Já? As coisas do domingo se respondem ao domingo. E tem uma boa notícia para vocês. Amém. Mas no domingo, não neste domingo 28, domingo dia 4, deixar já, com gosto o paladar na língua. Amém? Mas tem boa novidade, boa coisa. Irmãos em Cristo,
Estamos avançando. Terça-feira passada falamos do quê? Perdão? Terça-feira passada falamos de quê? Vou embora, irmãos. Hoje vou ir. Ainda não comecei a gravar. Mídia, já começaram? Amém. Também eu me disse essa mensagem do Espírito Santo. Essa parte. Diga. Sim, já proibi, não põe mais. Esse quando terminar o culto dá, vou levar já. Não põe mais, tem um computador. Mas me falam já para não ir. O que é que nós falamos na quinta passada? Achou que tem que ser uma Luísa Amadora. Ela aqui é amadora. Falamos de que na quinta, irmãos? Não estão a falar. Ei, vocês falam assim tão baixo. Não entendi? É mesmo isso. Vocês estão falando baixo. Quem fala baixo? Está na dúvida se sim ou não. Não tem o que ser. Falamos sobre o batismo do Espírito Santo. Eu falei comigo, todo mundo aqui me ouve. E até quem está lá fora. Sim ou não? Sim. Pois eu comecei cedo, já, porque estamos entrando na praticidade. E hoje nós queremos praticar. Mas se você me deixar, claro. Se eu precisar perguntar, já vi que não chegamos lá, nem na metade. Então, deixa mesmo ir já. Esse ensino que nós estamos a falar sobre a apresentação e a introdução à pessoa do Espírito Santo. Como pastor que eu sou, e a bem verdade, a realidade desta matéria, eu gostaria que tivesse a igreja do domingo. Eu tenho duas igrejas. Eu pastoreio duas igrejas. Tem uma igreja de terça e quinta e tem outra igreja de domingo. A igreja de domingo não é a igreja de terça e quinta. Como diz o pastor presidente, o reverendo o pastor Jorge Batista, existem crentes que sofrem de dominguite. Dominguite é uma doença que o crente só vem aos domingos. Chama-se dominguite. Então eu tenho duas igrejas. E a igreja que eu amo é a igreja da semana, os dias da semana. Eu amo a igreja de terça e de quinta. Porque nessa igreja de terça e de quinta, eu entro a fundo. Dou graças a Deus. E esse é o problema que eu tenho. E no domingo estávamos a conversar, já que o Caixão falou desse pai, vai ser impossível, vai ser difícil. Por exemplo, a mensagem do domingo, eu preparei uma mensagem para máximo 50 minutos. Só que quando eu cheguei, e acontece muitas vezes, a torneira abriu. E eu queria fechar, vocês também agitaram. Então, pronto. Como vocês pediram, eu fluí. Quando eu fui ver a gravação, 2 horas e tal, eu disse, estou a ficar como um nigeriano. E eu estava conversando com o diácono Gaspar e disse, pai, é impossível, você pregar 1 hora, 30 minutos já não vais poder. Mas eu estou a lutar. E eu trouxe hoje uma matéria muito importante, é importantíssima. De que eu vou lhe garantir, nós não somos honestos, nem eu sou detentor do conhecimento, mas da graça e misericórdia de Deus, que temos, assim como no domingo ouviste coisas que você não tinha ouvido antes, hoje também você vai ouvir coisas que nunca ouviste. Você pode ter caminhado até com Deus 10, 15 anos, mas você vai ouvir coisas que nunca ouviste. Tal como comigo, alguém me disse, pastor, são 20 anos de trabalho, afinal eu nunca dei dízimo. Estava a dar o 7º. Sim, dava o 7º, não dava o dízimo. Não dava 5º, não dava a 10ª parte. Então vou falar de algumas coisas. Talvez só 1 ou 2 delas que você nunca ouviu, vai ouvir. A outra já ouviste, mas não assim bem. Hoje, como disse, estamos entrando na praticidade, vamos praticar. Hoje eu quero falar sobre a importância de falar em línguas.
línguas, ou a importância de orar em línguas. Vocês que oram em línguas, sabem qual é a importância de orar em línguas? Não é para você responder, uma pergunta retórica. Vocês que oram em língua, sabem a importância de falar em línguas? Sabem qual é a importância de orar em língua? Orar. Qual é a importância de orar? Uau! Podemos abrir a Bíblia. Bíblia, Atos dos Apóstolos. Vamos começar lá. Põe capítulo 1, versículo 4 a 5. Primeiro capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 a 5. Eu vou correr de tal maneira que o esboço é tão pequeno, mas a explicação é tão grande. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vamos passar para o versículo 8. Batismo com o Espírito Santo. Verso 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vai agora Atos capítulo 4, vamos olhar o versículo 1, vamos parar até o 4, depois vamos para outros assuntos para explicar. Capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Stop aqui, e nós falamos que eu considero, e uso sempre esse termo, o Espírito Santo é o distribuidor de tudo. As coisas espirituais são distribuídas pelo Espírito Santo. Posso ouvir amém dos irmãos? Então, para eles falarem em língua, é o Espírito Santo que lhes dava as línguas. Está aqui claro. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando eu estou a falar, é o Espírito Santo que lhe concedeu esse xeremantou. Amém? Amém? Então, você vai perceber que o meu falar de língua não é igual ao teu falar de línguas. Sucessivamente, é diferente em cada um de nós. É segundo o Espírito Santo distribuiu, ou segundo que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Ele chega em ti, ele deposita uma porção. Chega no outro, deposita outra porção. E eu expliquei, você pode progredir no falar em línguas. Porque todas as coisas espirituais estão sujeitas a crescimento, a desenvolvimento. Você pode progredir. As línguas que eu falei em 2016, no dia 12 de maio, das 11 horas até as 13, que eu estava falando em língua quando fui batizado, não são as mesmas que eu falo hoje. Ao longo da caminhada, outras foram ficando, outras foram vindo e sucessivamente. O que acontece? À medida que eu vou fluindo, falando, há línguas que vêm. E há línguas que eu só falo naquela ocasião e já não volto a falar. Vou explicar isso mais adiante.
Depende do ambiente, depende da circunstância. Aquela língua pode surgir e e ponto final, vai fechar aquele capítulo. Eu já não volto mais a falar aquela língua. Mas tenho consciência de que eu falei umas línguas que eu nunca falara. Cada um de nós, quando é batizado com o Espírito Santo, cada um de nós conhece a sua língua. Se você não conhece a sua língua, você deve conhecer a sua língua. Quando você é batizado no Espírito Santo, quando você fala em línguas estranhas, são estranhas para nós, ou fala em mistério, é mistério para nós e não para Deus, você tem que conhecer a tua língua. Eu conheço as línguas. Tenho a graça e misericórdia de ter a diversidade de línguas. Não uma, são várias. Mas as conheço. Dentre essas várias línguas, esse negócio, essa ação de falar em línguas estranhas é muito importante. Daí a razão do tema de hoje, a importância de falar em línguas estranhas. É tão importante, de tal forma que quando eles foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em línguas estranhas. Nós falamos que falar em línguas estranhas é sinal de quê? Sinal externo de que alguém foi cheio do Espírito Santo. Mas não é apenas isso. Dizer apenas falar em línguas estranhas é sinal, é o primeiro sinal, é o começo de que a pessoa foi cheia do Espírito Santo. Lembra o exemplo que eu tipifiquei aqui? Da água quando chamei o diabo de minha esposa. Então é o primeiro sinal, mas não basta ficarmos neste primeiro sinal. De tal forma que o apóstolo Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, deu destaque no assunto de falar em línguas estranhas. Que quer dizer que orar em línguas estranhas, falar em línguas, é extremamente importante na vida do crente, na caminhada do cristão. Quer dizer, já estou a adiantar, você que não fala em língua estranha, você que não é batizado com o Espírito Santo, você está a perder uma coisa. Em outras palavras, dizer, alguma coisa te falta. Lembre-se daquele jovem rico que foi ter com Jesus Cristo. O que farei para dar o reino dos céus? Jesus disse que? Diga. Não, estou a falar do rico que foi ter com Jesus. Antes disso, ele falou que obedece todos os mandamentos, né? E depois perguntou a Jesus, que ainda me falta? O que farei? Jesus lhe disse, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e siga-me. Ele saiu triste. Ele entendeu, para perguntar a Jesus aquilo, ele entendeu que lhe faltava alguma coisa. Se eu tiver que tipificar o crente que não é batizado com o Espírito Santo, o crente que não fala em língua estranha, isso é só para nós aqui internamente, é como um homem que metesse a calça e não colocou cinto. Está vendo o jovem quando põe a calça jeans, não põe cinto, né? Não entenderam. Está vendo o nosso jovem quando põe a calça, não põe cinto, né? Parece que o bumbum é mais aqui para baixo. É assim. Como eu pego muito nas mulheres, não quero ir lá. Só por exemplo dos homens. Quer dizer que nós, você que não é batizado com o Espírito Santo, você que não fala em língua estranha, alguma coisa está a lhe faltar. E hoje você vai entender o que é que você perde. Apóstolo Paulo deu destaque no assunto de falar línguas estranhas. De tal maneira que o apóstolo Paulo disse, eu falo mais língua do que todos vocês. Mídia, coloca aí, vamos lá analisar esse texto. 1 Coríntios 14, 4. Você que está escrevendo a nota. É muito importante. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Não, versículo 18. 4 não, 4 fica para depois. Vamos olhar para o versículo 18.
14 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Está a falar aos crentes do Corinto. Ele não está a dizer que ele fala mais em diversidade de línguas, mas ele está a dizer que ele fala mais em línguas, ou em línguas estranhas, mais do que aqueles crentes. Quer dizer de que apóstolo Paulo orava muito em línguas. É o homem que foi até o terceiro céu, foi arrebatado e ouviu coisas que aos homens não é digno de se falar, de tal maneira que ele não falou, porque lhe proibiram as coisas que ele ouviu. A pergunta é, como é que ele foi arrebatado? Provavelmente vou te mostrar o caminho hoje. Ele está dizendo, dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Essas outras línguas não é que ele falasse em grego, falasse o hebraico, falasse o aramaico. Não, são línguas estranhas. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Quer dizer que eles todos eram batizados com o Espírito Santo, mas não faziam o uso das línguas. Aí a pergunta é, que pode vir, para que servem as línguas? Nessa temática da importância de falar em língua, você vai entender para que servem as línguas. Para muitos cristãos, a língua, usam línguas estranhas, falar em língua como selo. Sabe o selo, né? Quando você faz o requerimento e lá no final, sela e assina. Sabe, crente ora, Deus obrigado, até no seu devocional, Deus por tudo, aí quando está no fim, amém. E eu tinha dito comigo, como eu demorei de ser batizado com o Espírito Santo, eu já tinha conhecimento dessas coisas. Eu dizia, quando eu for, o português me esquece. Se 2023, 24, 25, 26, eu conseguia, não era falar em língua, porque na altura nem era batizado, eu conseguia orar meia-noite, até 4 horas, ou às vezes até 5 horas, em português. Até hoje eu tenho lá na minha casa os cadernos dos sujeitos. Bastava alguma coisa na sociedade me perturbar, eu anotava, já é motivo de orar. Eu era, digamos assim, talvez eu era intercessor global. Bastava alguma coisa, e eu vi muita coisa no país acontecer. Ou seja, eu quando olhava, eu entendia, essa é a resposta da minha oração. Quando eu falhei entrar na faculdade de medicina, eu disse, vou orar para que não aconteça mais com os outros. Aí depois começaram a abriram em Malange, abriram não sei o que. Eu disse, já é tarde para mim. Mas agora volto a sentir que tenho que ir. Vamos deixar, vou pelo menos já viajar para estudar. Vou no privado. Não, é uma profissão que eu amo, tenho no sangue. E Deus teve que me consolar, me dizer, não se preocupe como meu estilo vai ser. Com isso aqui aliviou meu coração. Já viste você a jejuar, depois estava me mostrar o diploma de licenciatura de mestrado de medicina. Esse dia eu chorei. Aleluia. Você me faz entender, tá vendo? Então, se eu já conseguia orar dessa forma, eu dizia, não, quando eu for batizado, eu vou orar numa outra dimensão. E aconteceu. E tem acontecido comigo. Então, se o apóstolo Paulo deu destaque nesse assunto, é porque ela é tão importante. Agora nota, a primeira importância de falar em línguas estranhas, ou por que nós temos que falar em línguas estranhas. Número 1, eu vou falar de 5 pontos, ok? Tenho tempo porque hoje temos que praticar. Número 1, orar em línguas estranhas
é um meio divino de edificação espiritual. Orar em línguas estranhas é um meio divino de edificação pessoal. Em outras palavras, estou a querer dizer, é um meio dinâmico de edificação espiritual que funciona para você mesmo. Ok? A mesma coisa. Em outras palavras, isso é um meio dinâmico de edificação espiritual que funciona para ti. Quer dizer que quando nós estamos a orar em línguas estranhas, ou as línguas estranhas, são um meio que Deus disponibilizou para os seus filhos edificarem-se espiritualmente. E essa palavra edificar, na quinta-feira falei, vou voltar hoje a dizer, essa palavra edificar, no original, no grego, significa construir em cima, ou significa recarregar. O que quero dizer, exemplo prático, é quando você pega o seu telefone e depois de um certo tempo a bateria descarrega. E você precisa colocar numa fonte de energia para recarregar a bateria. Caso contrário, o que vai fazer? O telefone vai se desligar, você não vai conseguir usar. Então esse é o termo grego original. Quer dizer que quando você está a falar em línguas estranhas, você está recarregar o teu espírito, você está a edificar a si mesmo, você está a construir para cima. Alguém está pegando o que eu estou a falar? Então, falar em línguas estranhas é exatamente isso. Mídia coloca 1 Coríntios, estamos mesmo lá. Vamos pegar agora o versículo 4. O que é que diz? Podemos ler todos nós? Stop. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Esta é uma edificação que você é responsável de o fazer. Ninguém fará por ti, nem o pastor fará por ti. Queres edificar o teu espírito? Quer ganhar músculo espiritual? Começa a orar em línguas. Em outras palavras, isso vai querer dizer, quando você quer ganhar o músculo espiritual, para eu ganhar músculo físico, preciso fazer o quê? Treinar. E é o ginásio, né? Todos os dias vou encontrar lá. Vou encontrar quem lá? O personal trainer, né? Que vai me orientar. Quer dizer que se eu quero todos os dias, isso me faz lembrar, eu vinha atrás da nossa casa, tinha um ginásio, e o jovem toda hora manguitava, eles olhavam, eles estão a manguitar, eu estou a treinar e maciar. Eu dizia, ele é caenche, mas vá para o Mauashi comigo. O que adianta você ser caenche quando eu posso te bater? Então por isso que eu não fui ao ginásio, eu fui mesmo a treinar. E eu lhes batia, mas eles eram caenche. E um dia, eu vi um vizinho que chamávamos gente ali, agarrou um bem grande, ele levantou, quando ele largou já era. Esses são músculos físicos, músculo que se vê com os olhos humanos. Agora existem músculos espirituais que só no reino espiritual se vê. E esses músculos só ganha aquele que ora em línguas. Quer dizer, a primeira importância de falar em línguas, orar em língua, é que você ganha músculos espirituais, ganha estrutura espiritual. Trazendo a nossa realidade, você se torna caenche espiritual. Então quando você só diz xaxaxarará, é como se você fosse no ginásio, tentasse pegar assim, você ia achar. Está entendendo? Agora quem está lá, ele está levantando. Ganhou o quê? Estrutura espiritual. Você está
vê uma grelha, corpo de manequim de modelo, mas espiritualmente ele é carente. Não é que Deus é quem lhe deu os músculos, mas o caminho dele adquirir os músculos é que? Falar em língua. Compreendemos a primeira importância? Amém. Quem quer ganhar músculo espiritual? Amém. Comece a orar em língua. Amém. Isso aqui não se dá, ninguém vai te dar, você tem que buscar. Assim como eu estou a pensar, e estou a pensar mesmo que tenho que ir no ginásio agora. Estou a pensar, só quero arranjar tempo, quero mesmo ficar um pouco big. Não, estou falando a verdade. Vou arranjar tempo, quero ganhar músculo, peitoral mesmo. Então, se eu quero, qual é o caminho? Ir para o ginásio, gastar um pouco de dinheiro, vai me doer os primeiros dias, mas depois aquelas dores com água morna, segundo, terceiro dia, passa. E aí torna-se um hábito. Amém? Daqui a pouco começam a ver já pastor carente. Isso eu é que tenho que desejar e eu é que tenho que ir buscar, ir atrás. Estamos a perceber? Então, se você quer edificar espiritualmente, tem que fazer o quê? Muito bem. Segundo, as línguas estranhas, ou orar em língua, é o meio sobrenatural de falar com Deus. Repito, falar em línguas, orar em línguas, é um meio sobrenatural de falar com Deus. Pode continuar, é um devocional e louvor a Deus. Vou repetir, falar em línguas, orar em língua é um meio sobrenatural de falar com Deus. É um devocional e louvor a Deus. O que quer isso dizer? Que quando eu estou a falar em línguas, eu não estou a falar aos homens, eu estou a falar diretamente a Deus. Com Deus. E isso tem que ser feito no devocional, no meu dia a dia. É também uma forma de eu louvar a Deus. Quando eu falo com entendimento, meu Deus e Pai, muito obrigado. Estou a falar com Deus ou não estou? Não estou. Mas quando eu estou a falar com Deus em língua, eu estou a entrar num meio sobrenatural. Quando eu estou a falar em entendimento, eu estou a me comunicar a Deus com um meio natural. Porque entendimento é uma língua natural. Ok? Falar em línguas é algo sobrenatural. Os irmãos entenderam a diferença? Mas está aqui. Deixa os 10 sem pacotes. Posso me ajudar? Posso sim. Quando eu estou a falar, assim como estamos a conversar em português, isso é algo natural. Agora, Chile, Mango, Riba, Raba, Mama, Arena, isso é algo sobrenatural. Isso não é natural. Por isso é que falar em língua é um meio sobrenatural de se comunicar com Deus. É um devocional. Ela me leva a louvar a Deus da melhor maneira. Filha, coloca ainda aí Atos capítulo 10, versículo 46. Atos capítulo 10, versículo 46. Ok. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Há uma versão que diz e louvando a Deus. Mas espera aí, estavam-lhes ouvir a falar em língua, e no que estavam a ouvir, estavam a entender que eles estavam a louvar a Deus. E aqui vou já vos explicar. Quer dizer que nas línguas eu posso estar a louvar a Deus. Não necessariamente nas línguas eu estou a orar. Nem todas as línguas são oração. Repito, vamos anotar, vou explicar. Nem todas as línguas. Nem sempre que nós vamos falar em língua você está a orar.
Mídia, coloca aí 1 Coríntios 14, 2. Vamos trabalhar muito Coríntios, Atos, 14, 2. Podemos ler todos? O que é que diz? Os que falam em outras línguas não falam aos homens, senão a Deus, visto que ninguém a entende, e em espírito fala mistério. Ok, vou começar na última. Em espírito fala mistério. Ninguém entende. Mas ninguém entende por quê? Porque ele não fala aos homens, ele fala a Deus. Quando eu estou a falar, eu não estou a falar com os homens, eu estou a falar com Deus. E por isso é que ninguém vai entender o que eu estou a falar. E eu amo falar em língua justamente por causa disso, para que ninguém entenda o que eu quero falar. E é bem simples. Eu posso ajudar alguém para você entender. Isso não é mistério. Eu não digo as coisas de Deus, também não digo isso é um segredo. Todos nós aprendemos. Tem um momento que eu estou a orar em línguas, mas eu estou a orar em língua, mas ao mesmo tempo também estou a orar em entendimento. Vou estar a dizer, posso estar, ou você pode estar a orar em línguas e ao mesmo tempo orar em português. Amém. Boa pergunta. É a única que perguntou como. Hoje não é de pergunta, me deixam fluir. Se vocês me perguntar, não chegamos nem na prática. Só daí no segundo ponto. É possível você estar a orar em línguas e ao mesmo tempo também estar a orar em entendimento. Não estou a querer dizer tipo, ai, opera, Senhor manifesta. Não, não é isso. Estou mesmo aqui a orar. Você está me ouvindo falar em língua, sim ou não? Eu estou a falar em língua, mas em mim ao mesmo tempo, no meu espírito, também estou a orar em entendimento. Vamos supor, a irmã vem, irmã Elizabeth, fiquem fora. Ela tem um assunto, pode virar para mim, e eu estou a orar, e eu quero orar, vamos dizer, qual é o exemplo prático? Ok, um assunto que lhe perturba, e eu conheço desse assunto, eu posso orar, estou a orar em língua, e ela não sabe às vezes o que é que eu estou a orar, e a igreja nem sabe, mas eu estou chapa, eu estou a orar em língua, mas também ao mesmo tempo no meu espírito estou a orar em entendimento pelo assunto. Como é assunto, não é para vocês ouvirem nem saber, eu oro 2 vezes, oro em língua, oro em entendimento. E no teu devocional, obrigado, você também pode fazer isso. Fechei. Se Deus quiser, depois vamos abrir o caminho. Não entendeste? Tá bom, não entendo bem. Entende só ainda esse. No fim, vamos lá, vou explicar como é que funciona. Existem coisas, depois é a prática. Não, é melhor agora não, senão entramos. Agora, anote. Irmão, compreendemos isso, não é? Quer dizer que quando eu estou a falar em línguas, eu não estou a falar aos homens, estou a falar a Deus. E neste falar a Deus, eu posso estar a louvar e a glorificar a Deus, mas eu estou a fazê-lo em língua. Anote. Estamos ainda na segunda lição. Anote. Isso é importante. Vou colocar aqui 3 itens. Nós estamos na segunda importância, ok? Já falamos a primeira, a importância de falar em línguas, que é o meu divino para edificação pessoal. A segunda, que é o meio sobrenatural de se comunicar ou falar com Deus. Amém? Agora, note esses 3 itens importantes que eu vou colocar aqui e você vai ouvir algo muito importante que vai abençoar a tua vida. Mídia, prepara Atos 2:4. Escutem e anotem. Todas as línguas são as mesmas em essência, porque o Espírito Santo é que dá a expressão em cada caso. Repito, todas as línguas são as mesmas em essência, porque é o Espírito Santo que dá a expressão em cada caso. Alguém percebeu? Ponto. Estamos em sintonia.
Você vê, irmão, dormir e acorda. Esse ensino não é para dormir, é para abençoar a vida. Mas elas são diferentes em propósito e em uso. Vou repetir essa afirmação. Todas as línguas são as mesmas em essência, porque o Espírito Santo que dá a expressão em cada caso. Mas elas são diferentes em propósito e em uso. As línguas que eu falo, as línguas que cada um de nós falam, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, todas as nossas línguas, em essência, são as mesmas. Mas o que difere nessas línguas tem a ver com o propósito e a utilidade. Podemos aplaudir e glorificar o Senhor. O propósito e a utilidade das línguas não são as mesmas. Em essência, as línguas que eu falo, as línguas que você fala, as línguas que os apóstolos falaram, as línguas estranhas faladas em todo o mundo, todos os crentes que foram batizados com o Espírito Santo em evidência em falar em línguas, em essência elas são as mesmas. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem deu. Mas o propósito de falar a língua e a utilidade das línguas não são as mesmas. Retém essa palavra, propósito e utilidade. Vai nos ajudar a compreender algo que vai nos abençoar. Eu falo as línguas, mas quando eu estiver a falar, a utilidade desta fala ou o propósito pode não ser a mesma com a tua. Esse é algo que nós já lemos, que eles foram cheios e começaram a falar segundo o Espírito Santo concedia que cada um falasse. Isso é essência. Quer dizer que o Espírito Santo distribuiu a todos. Todos estão a falar em línguas. Tem uma única fonte. Qual é a fonte? Espírito Santo. A tua fonte, a minha fonte, a fonte do outro é uma. O Espírito Santo é a essência. Agora, o propósito de nós falarmos a língua e a utilidade e o uso pode não ser a mesma. Você está a falar em língua e acontece aqui, estamos a orar. Irmã Adelaide estava a orar em línguas, né? Quando estava a dirigir o culto. Podemos estar todos num culto, moderador ou meu pastor vai dizer, vamos orar em língua. E acontece muitas vezes, vou já vos ajudar para vocês entenderem. Não sei se foi nesse domingo, algumas vezes eu digo que vamos orar em línguas. Sobretudo nos cultos do domingo. Mas quando nós estamos a orar, o propósito de orar em língua e a utilidade de orar em língua não é a mesma com que a igreja está. A mim há um propósito diferente, a utilidade também diferente. Quando eu estou a orar, muitas vezes eu peço para orar, eu já tenho a percepção espiritual de alguma coisa e eu quero captar. E o propósito é que é orar em língua para captar a revelação ou para que Deus confirme uma coisa. Enquanto a igreja só está mesmo, porque o pastor mandou orar em língua, então está Bruna, Xanaman, mas o pastor, o propósito dele é outro. A utilidade também é outra. Anotaram esse item? Vou explicar isso. Segundo, diga. Eu só dei o primeiro ponto da primeira utilidade, ou primeira importância, segunda importância. Eu disse que eu vou vos apresentar 3 itens importantes. Se quiser, pode fazer linha A, linha B, linha C. Amém? Ok. Então vamos dizer linha B. As línguas que nós falamos, elas não são desconhecidas a Deus. Ok? Quando você está falando em línguas, já falando em ministério, essas línguas não são desconhecidas a Deus. Deus as conhece, Deus sabe, Deus entende o que você está falando. Estamos em sintonia? Nem sempre são desconhecidas aos homens. E que é importante. As línguas com as quais nós falamos, elas não são desconhecidas a Deus. Deus as conhece. E
sempre as línguas que nós falamos são desconhecidas aos homens. Como é que eu vou explicar? Deixa eu terminar. Penso que já terminei isso. Exato. Como é que eu vou explicar? Quero explicar o seguinte. Vimos que quem fala em mistério fala quem não aos homens, mas fala a Deus. E os homens não entendem. Isso é um facto. Mas o outro lado é que quando eu estou a falar em línguas, nem sempre as línguas com as quais eu estou a falar os homens não conhecem. Algumas línguas que nós falamos são línguas conhecidas pelos homens. Os homens conhecem estas línguas. Entenderam o que eu disse? Ok. Prepara 1 Coríntios 14, 22. Mas deixa aí aqui os apóstolos para os irmãos entenderem. Eu sei que os irmãos não entenderam. Diga? Eu sei. Eu sei que você não entendeu. Eu disse, as línguas não são desconhecidas a Deus. Deus conhece. Tá? Quando nós estamos a falar em línguas estranhas, estamos a falar a Deus, não os homens. Por exemplo, vamos dizer, eu estou a falar. Você entendeu o que é lá? Nada. Mas esse meu falar, é possível que essa língua que eu acabei de falar seja uma língua conhecida pelos homens. Miriam, please. Tudo que eu vou falar aqui tem embasamento bíblico. Atos dos Apóstolos. Vamos começar no capítulo, anota, capítulo 2. Vamos até o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. É o que, irmã Major? Não vou explicar tudo isso. Malembe. Quem são esses homens? Homens como nós. Então, primeiro eu vou te dar prova bíblica e depois vou te trazer o nosso contexto para entender. Vamos ler bem rápido esse texto, por favor. Preste atenção. Amém, irmãos? O que acabei de falar tem base bíblica, primeiro, nesse texto. E depois vou trazer a realidade. Preste atenção, vamos fazer uma leitura rápida. Vamos até o versículo 13. Seja ágil, mídia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Passa. Ora, estavam habitando, preste agora atenção aqui, acompanhe a igreja. Ora, estava habitando em Jerusalém quem? Judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Avance. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um fazia quê? Ouvia falar em sua própria língua. Os 120 que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas. Mas a multidão começou a ouvir algo estranho que está acontecendo. Quando chegaram ali, admiraram. Eles estão a falar em nossa língua, mas eles não estudaram a nossa língua, não aprenderam a nossa língua. Como é que eles estão a falar as nossas línguas? Calma, avança o texto, vamos até 13. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura Galileu todos esses aí estão falando? Avança. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Avança. O bom de vir na igreja é esse. Avança. Ok. Somos, quem eles são? Partos, medos
elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, avança, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia e nas imediações de Cirene e romanos que aí residem. Avança. Está vendo todas essas naturalidades? Tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Falavam o quê? Eles não estavam a orar. Estavam a falar das maravilhas de Deus em línguas estranhas. Isso que eu disse que nem sempre é xaramamamama, é oração. Então são línguas, não são desconhecidas a Deus. E as línguas estranhas, nem todas elas são mistério. Algumas línguas que são estranhas para nós são línguas conhecidas aos homens. Aos homens. Entendemos? Eu disse vamos até 13. Avança. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que é isso dizer? Vê como é que agora nos falam mal. Versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão de espírito. Estamos em sintonia. Jesus. 1 Coríntios. Vamos abençoar agora numa coisa. 1 Coríntios. 14:22, juntos dois versículos práticos, para nos dar exemplo prático. Está? 14:22, o que é que diz? De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, sim para os crentes. Vou ficar com a parte A, se explicar a parte B, vamos ir longe. As línguas, quando nós falamos, em parte, é um sinal para os incrédulos. Como é que a língua se torna um sinal para os incrédulos? Quando ela é uma língua conhecida aos homens. Agora vou trazer exemplos práticos. Quem me contou isso? Tem muitos testemunhos sobre isso. Tem uma irmã numa certa igreja, quando estão falando em línguas estranhas, ok, o meu professor de teologia, o meu professor contou, na igreja dele, tem uma irmã, língua estranha, ela fala o inglês britânico, está vendo aquele britânico? Ela nunca estudou inglês, nem sabe o que é inglês, e ela também nem sabe que aquilo é inglês. Mas ela fala mesmo, my Lord, my God, I bless your name, I worship, because os que entendem inglês admiram como ela glorifica a Deus nas línguas estranhas. Esse é um exemplo. Um pastor foi pregar na Espanha. É um pastor inglês e precisava de um tradutor. E lógico, tinha um irmão espanhol que falava inglês. Ele começou a pregar. Chegou num dado momento, ele percebe que alguma coisa não vai bem. E aí, de repente, ele falou em cerca de 5 minutos em línguas estranhas. E quando ele falou aquilo, irmão, afluiu uma grande multidão. Era uma cruzada que se rendeu aos pés de Jesus na conversão. Quando termina a cruzada, veio um outro homem de Deus a viver com ele. Falou: uau, pastor, foi extraordinário aquele momento. Este pastor era um inglês, porque veio ter agora com o preletor, era um inglês, mas já vivia na Espanha há muito tempo, falava espanhol. Ele disse: pastor, uau, foi estrondoso aquele momento.
Mas por que o pastor não continuou só a pregar em espanhol? Eu disse, como assim? Ele disse, sim. O pastor não entendeu. Tinha aquele momento que a igreja ficou atônito, não entendendo o porquê. Afinal, o Espírito Santo em inglês é Holy Spirit, ou pode falar Holy Ghost. A palavra ghost em si isolada significa fantasma. O intérprete associa Holy, santo, e Ghost de fantasma. E ele começa a interpretar fantasma santo. Quando o pastor, o preletor, estava a falar Holy Ghost, querendo dizer o Espírito Santo. Então o intérprete separou Ghost, fantasma, Holy, santo. Então ele traduzia fantasma santo. Então a igreja ficava atônito. Fantasma santo é quem é? E fantasma santo fica como? No meio desse caos, naquela cruzada, de repente o Espírito de Deus manifesta no pastor e o pastor fala. Para ele era como se estivesse a orar. Mas na verdade ele começou a pregar em espanhol, explicando o que o intérprete não conseguia explicar. E as multidões ouviram tão bem e se prostraram. E aquele pastor, o outro britânico que já vivia lá, me deu a explicação. Se você não fala espanhol, você falou espanhol genuíno, de quem é nato. E o senhor não viu como é que a multidão afluiu e disse, já ouvi alguém que não fala em mundo, nem conhece Angola, nas línguas estranhas, começou a falar em mundo. Último exemplo para compreendermos essa parte, e agora depois vamos explicar sobre língua dos homens e língua dos anjos. Era um pastor falecido que ele foi pregar numa cruzada e estava lá um judeu. E esse judeu não cria que Jesus Cristo é o Messias que tem que vir e não crê no Antigo Testamento. Para eles o que vale é o Novo Testamento. Estava esse servo de Deus a pregar, chegou num dado momento, começou a falar em línguas estranhas, ele não sabe por quê. Por isso é que há coisa que você, quando está aqui, você se deixa levar, a torneira quando abre, deixa a água correr, porque há muita coisa que está acontecendo. Então ele falou, e no fim, esse judeu veio ter com ele e disse, uau, pastor, eu nunca vi um ensino desse gênero, desde que eu nasci. O Senhor, num dado momento, começou a falar os mistérios de Deus em aramaico. Foi muito profundo o teu ensino em aramaico, que eu aprendi mais de coisas que eu nunca ouvi. Eu disse, eu falei aramaico? Ele disse, sentia um momento que o Senhor começou a falar isso em aramaico. Eu disse, não, eu comecei a falar aramaico. Eu estava a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas? Ele disse, línguas estranhas está no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu disse, Novo Testamento? Você está falando que é do Messias? Não, ele não existe. Eu disse, não, o Messias é Jesus. Foi a primeira vez que verbalmente aquele judeu falou na boca dele Jesus. Ele disse, você quer me provar isso? Abriu a Bíblia e mostrou sobre falar em línguas estranhas. Quando ele disse, uau, então Jesus é real. Afinal eu posso estar errado. Então eu vou começar a te seguir, vou começar a seguir os teus ensinos. O propósito deste tipo de língua, quando é conhecida aos homens, é para Deus confirmar as suas maravilhas. É alguém que está no meio. Estamos entendendo? Então, existem dois tipos de língua: língua dos homens e língua dos anjos. Ok? Posso nos abençoar? Amém. Coloca 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Bom, só estávamos ficando um pouco 2 e já minha hora foi. Hoje eu quero sair 20 pontos. Já não há tempo, falta 5 minutos. 1 Coríntios 13, 1. 6, 1, 13. Podemos ter todos nós? Podemos ter todos nós? O que está escrito? Ainda
E eu, as línguas e stop. Apóstolo Paulo está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens, essa língua dos homens está a falar a língua com entendimento. O português, inglês, quicongo, quimbundo, nanguela, nanheca, fiote, enfim. Mas eu também está a falar que existe a língua dos anjos. A minha pergunta retórica, vocês não precisam responder. A língua que os 120 que estavam no cenáculo falaram, é língua de quem? Dos homens ou é língua dos anjos? Não, já que querem responder, vamos responder. É língua dos anjos? Você entende a língua dos anjos? Mas a Bíblia está nos dizer lá que aqueles homens ouviam falar na sua própria língua materna. Mas estavam a ouvir quem está a falar? Estavam a falar os galileus. Eles não aprenderam árabe. Como é que estavam a falar? Então o que eles estavam a falar? Não era a língua dos anjos. Ok. Existem dois termos sobre língua. Isso aqui dá bom um jantar no restaurante. O primeiro termo é xenolalia. Se escreve com X. Xenolalia. Anote bem isso. É o primeiro termo. Xenolalia. Vem do grego. Xenos, que significa estranho ou estranha. E lalia, que significa linguagem. Xenolalia com X é um termo grego. Xenos, que é estranho ou estranha, e lalia, que é língua. Então, xenolalia é o quê? É a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece, que não aprendeu, nem foi exposto. Repito, xenolalia é a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo ou a pessoa desconhece, que não aprendeu, nem foi exposto. Para você falar uma língua estrangeira, língua nova, você tem que conhecer. Mas xenolalia, você fala uma língua que você não aprendeu. Nas línguas estranhas que nós falamos, você pode falar chinês, o mandarim. Eu já falei mandarim, eu descobri, não, isso aqui tem que ser mandarim. Já falei russo. Ninguém me disse, eu mesmo entendo que isso aqui é russo. Só pode, ninguém pode me mentir. Eu comecei a ver, aquelas línguas ficaram comigo, aquelas estavam comigo. Quer dizer que um chinês mesmo se me ouvir, vai entender, você não vai lá mandar. Então, esse xenolalia são línguas estranhas, mas são língua dos homens. Alguém entendeu? São línguas estranhas, mas língua dos homens. Quer dizer, você não aprendeu inglês, o exemplo que dei, mas você está falando, está aqui conosco, mas está a orar em inglês. E alguém que entende inglês, ao ouvi-lo, ele tem a percepção do que você quer falar. Compreendemos? Nos itens só falei A e B, né? Não falei o C. Depois vamos entrar no terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto e vamos orar. Time 20 e 30. Não tem tempo. Segundo, vocês já viram esse termo xenolalia? O Senhor disse, tem que nos cultos. Eu amo a minha igreja de terça e quinta. Tenho duas igrejas. A igreja de domingo é a igreja que depois traz muitos problemas. A igreja de terça e quinta resolve, você aqui resolve os problemas. E esses problemas você vai resolver. A igreja de domingo não sabe. E vai te dar trabalho. Você quer ouvir outro termo? 2027. Deixa eu ver aqui, enquanto você glorifica o Senhor.
de rever. Pelo menos antes de vir aqui, lê já. Você sabe, pastor, antes de começar, é pedagogia. Vai ter que perguntar. Se vocês completarem a minha alegria, então, assim como eu fiz no domingo, tirei a tampa, deu cheirinho de vapor. Quem estava no domingo? Então eu posso abrir tampa de vez, já não é mais vapor, ele trazer mesmo já comida. A outra expressão é glossolalia. Glossolalia. Glossolália. Glossolalia. 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 O que é glossolalia? Pode dar nome no teu filho, glossolalia. É o ato de falar línguas celestiais, muitas vezes como parte da prática religiosa. A glossolalia também é conhecida como a língua dos anjos. Por isso é que Paulo está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, quer dizer, quando você está a falar línguas estranhas, existe língua dos anjos que você fala. Os anjos entendem, Deus entende, e você frustra os demônios e o diabo, porque não entende o que você fala. Posso falar para alguém? Posso falar para alguém? Ok, antes de falar, espero que não esquecer. Pegaram? Glossolalia? Glossolalia. Se escreve G-L-O, 2 S, S, depois O, depois L, depois A, depois L, depois I e finalmente A. Glossolalia. É o que? É o ato de falar línguas celestiais, muitas vezes como prática religiosa. Em outras palavras, glossolalia é também conhecida como língua dos anjos. Ok? Glossolalia em dois termos é línguas celestiais, língua dos anjos. Entendeu? Glossolalia, língua celestial, língua dos anjos. Xenolalia é língua dos homens, mas estranhas, porque você não foi na escola, não sentou para te ensinarem, mas você está a falar. Estamos a compreender? Amém. Podemos pular glossolalia e xenolalia? Eu estava a falar aqui. Eu esqueci. Espírito Santo me ajuda. Pronto, já não repetir xenolalia, glossolalia, agora já é, perdeu um bom molho. Então, muitas vezes, quando você está a orar em línguas, você pode estar a falar a língua celestial, a língua dos anjos, ou algumas vezes você até pode estar a falar a língua dos homens. E muitas vezes é uma língua que, por exemplo, é falada só na Ásia. E você nem sabe, mas você está a falar nessa língua, você está a glorificar a Deus. Amém? Vamos lutar para recuperar um molho tão importante. Terceiro item, na verdade até já falei, mas ou seja, a linha C. Nem toda língua é oração. E nem sempre que falamos em línguas, Deus é o único que ouve ou entende o que falamos. Isso é muito importante, ok? Nem toda língua é oração. E nem sempre que falamos em línguas, Deus é o único que ouve ou entende o que falamos. Ok? Então,
nós estamos a falar em línguas estranhas, nesse contexto há o dom que é a interpretação de línguas. Se olharmos, pode colocar 1 Coríntios capítulo 12, podemos olhar para versículo 9, ou mesmo 8. Nós vamos encontrar um dom chamado dom de línguas, ou dom de diversidade de línguas, e vamos encontrar outro que é dom de interpretação de línguas. Ok? Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Avança, 9. A outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, do mesmo Espírito, dons de curar. Avança. E a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de língua, que é diversidade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-la. Ok? Quero dizer que existem línguas, e isso não vou falar hoje. Quando na classe das línguas, existem línguas que são apenas para o louvor, existem muitas vezes línguas que são de guerras, ok? Existem isso na classe de falar em línguas. Então, a interpretação de língua, quando você está orando em línguas e outra pessoa está a interpretar, ou mesmo você está a interpretar, quer dizer que o que você falou não foi o único, não foste o único que ouviu. Ou seja, não foi Deus o único que ouviu o que você falou. Vocês, irmãos, entenderam? Vou dar um exemplo, que o reverendo doutor de cadeira na sede, e depois vou dar um exemplo prático meu. Foi o ano passado, numa das conferências, ele explicou, e não me lembro a temática da conferência, mas falou um pouco dessa coisa de falar em línguas. Tinha um irmão, antes de terminar o culto, na hora de oração, ele começou a orar em língua, fervorosamente, orou. Quando ele termina, aí alguém, uma irmã, começa a interpretar as línguas que ele orou. Estamos em sintonia? A irmã começou a interpretar. Ele dizia assim, nas línguas, na interpretação: assim que está terminando o culto, quando vou estar na paragem, nesse táxi que eu vou subir, quando chegar lá naquele ponto, haverá acidente. Senhor, me protege. Vai acontecer acidente, mas eu não vou morrer, isso não vai me causar dano algum, e eu vou sair desse carro ileso, vou sair seguro. Você está entendendo? Quem orou não sabe o que orou, e alguém interpretou, e ele pegou o mesmo táxi, aconteceu exatamente a mesma coisa, e ele foi livre. Interpretação de quê? Das línguas. Na interpretação da língua há duas vertentes, em que você está orando, podemos estar aqui na sala, por isso é que é necessário ensinar, para esse direito de ensinar. Nós temos que chegar no ponto de entender que aquele tem a interpretação. Aqui não. Quando o pastor disse silêncio, todo mundo já quer subir. Não está na palavra. Se você tem palavra, espera. Depois do outro terminar, você também depois fala. Agora não está daqui a palavra, esse também quer se mostrar aqui. Também. Mas essa confusão, agora vamos entender quem. Fica uma bagunça. Porque aqui está falando em língua, está trazendo profecia. Aqui também começou. Aqui também começou. Lá no fundo do protocolo também começaram. Agora, vamos ouvir que é possível num culto Deus usar 4, 5, mesmo até 3 pessoas para darem uma palavra. Mas tudo tem que ser de forma ordenada. Um por um. Esse terminou, você tem, avança. É possível saber, é possível você falar em língua. Por exemplo, eu estou aqui a falar em língua e quem está lá no auditório começar a interpretar. E pode ser simultâneo. Eu falo, escuta, é interpretação, não é tradução. Na interpretação de línguas, não é o objeto do nosso estudo, mas pode chegar lá, esse é o grande problema. Na interpretação de língua, eu posso só falar Shemerim Doro Brahma. Alguém entendeu? Nem 30 segundos fiz Shemerim Doro Brahma. Quem vai interpretar
pode fazer 15 minutos a falar, a interpretar um livro. Porque a interpretação não é tradução, e tradução não é interpretação. Pela misericórdia de Deus, eu tenho a graça de interpretar línguas, mas ainda interpreto as minhas. Aqui eu falo, e já que muitas vezes eu falo e depois eu interpreto, aquilo não é profecia, é interpretação de língua. Quer dizer que eu não estava a orar, naquela língua estava a vir uma mensagem de Deus para a pessoa. Compreendemos como é que funciona? Bom, a pessoa não veio e agora eu posso até falar. Nem vou falar do nome. Quando eu estava a isso, veio no Espírito. Ainda esse ano, fomos lá orar. E comecei, a situação era um pouco delicada, comecei a orar em língua. E chegou num ponto, senti que já tinha mensagem. E eu não aceitei interpretar para a pessoa ouvir, porque tinha mais alguém ali que eu não queria que ouvisse o que eu vou falar. Mas a pessoa entendeu que tinha mensagem, ficou. E eu não interpretei. A maturidade que a pessoa tem, eu percebi. E sabe que entendeu quem tem mensagem. Eu não interpretei. No fim, eu disse, pode descansar, está tudo bem, a paz de Cristo Jesus. Fui embora. A mim próprio, quando eu estou orando assim, temos muita gente, ou aqui. Aí vem, quando vem a interpretação, que é algo pessoal, eu não falo, porque é para mim. Você não pode ouvir, porque é meu. Quando eu não interpreto, orei, depois eu não dou. Essa coisa do Espírito Santo, você pode dar liberdade como não. Quando eu não dou, quando eu vou dormir, o que eu tinha que ouvir na interpretação de língua, eu ouço no sonho. Ok? Fechamos a parênteses. Avançamos. Amém? Tem mais um texto? Não. Ok, agora vamos entrar no terceiro ponto da importância, mas vai ser bem rápido. Me deem 10 minutos bem rapidinho. São 22. Ok. Terceiro ponto da importância. Falar ou orar em língua te leva a orar bem. Ok? Eu disse, falar ou orar em língua te leva a orar bem. Mídia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, e minha mente fica infrutífera. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito faz o quê? Ora de fato, em outras versões, ora muito bem, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque a tua mente não entende o que você está orando em mistério, mas você orou bem. Estamos em sintonia? Então orar em língua te leva a orar muito bem. Deixa eu ver se eu guardo todo. Orar em língua te leva a quê? A orar bem. Vamos passar o quarto. Orar ou falar em língua elimina o egoísmo e a oração fora da vontade de Deus, levando-te em oração de acordo à vontade perfeita de Deus. Repito, orar ou falar em línguas, ela elimina o egoísmo e a oração fora da vontade de Deus, levando-te em oração de acordo com a vontade perfeita de Deus. Prepara Romanos 8, 26 a 27, porque estava para falar naquela hora para nos abençoar, o Espírito Santo trouxe. Muito bem. Vai te abençoar. E vamos unir nesse ponto. Eu disse que orar em línguas elimina que? Egoísmo. Porque muitas vezes quando nós estamos orando em entendimento, você é egoísta. Toda oração está voltada em si.
Deus me dá, Deus me abençoa, Deus me protege, Deus me cuida, Deus deu tudo. Está voltado para si. Agora, já orar em línguas não. Orar em língua é uma conexão que no sobrenatural você espalha a rede em vários cantos. Você intercede por pessoas desconhecidas, por pessoas conhecidas. Você intercede por pessoas que estão a atravessar problemas que eles nem sequer te confidenciaram. E às vezes elas nem sabem que estão a viver aquele problema, mas você já orou e resolveu o problema. E muitas vezes o que é que vai acontecer? Depois a pessoa vai sonhar que você está lhe ajudando, você lhe apareceu. É a oração em línguas. Uma das grandes importâncias que nós temos que entender é o seguinte, irmão. O diabo gosta de atrapalhar as nossas bênçãos. Quando o diabo sabe que Deus vai te abençoar, ele também vai botar para atrapalhar. Por exemplo, você está a orar. Vamos supor, isso é o molho que estava para nos dar. Eu quero emprego. E aí, estou sentado em casa. Deus, me abençoa. Eu preciso trabalhar. O Senhor sabe a minha realidade. Pai, abre a porta do emprego. Eu preciso trabalhar, Senhor. Eu me formei. Pai, olha a minha família. Preciso ganhar bem. Me dá um emprego. Orei entendimento, sim ou não? Essa oração, todo mundo à minha volta ouve. Até o diabo e os demônios ouviram a minha oração. Sabe o que o diabo pode fazer? O diabo pode responder a tua oração. Irmãos, levanto para falar. Nem toda resposta da oração é de Deus. Aprenda isso. Nem toda resposta na oração ou resposta da oração é de Deus. O diabo também responde às orações, mas a resposta do diabo não é para te abençoar, é para te bloquear, é para atrapalhar a bênção de Deus na tua vida. Eu vou abrir parede para você entender. Senhor Deus, me dá mulher para casar. Eu sou teu servo, quero uma mulher que vai me ajudar na obra para casar. O diabo ouviu a oração. Ele sabe, esse indivíduo é perigoso, atrapalha o meu reino. Vamos lhe dar mulher de acordo ao meu desejo, para essa mulher lhe complicar o ministério. Estamos a ver. Amém. Não me pergunta, deixa-me falar. Eu tenho duas igrejas. A igreja abençoada de terça e quinta. Amém. Se você me pergunta, 21 horas, só que não podemos chegar a 21 horas. E agora não vai. Mesmo depois do dia 28, que é Pentecoste, todo junho vou continuar com esse assunto. Já disse. Mas a matéria Deus tem que terminar. Junho todo vou continuar com ele, ok? Mas só vai ser às quintas, não terça. Para deixar terça e quarta. Sai. Juntar o sai no xarabababá. Eu vos amo, vocês são uma bênção. Podemos terminar o culto aqui? Tem certeza? Amém. Está bem, obrigado por me darem licença. O diabo, quando viu esse homem atrapalha o meu reino, e se ele casar com uma mulher de acordo à vontade de Deus, eu vou ter problemas. O que é que eu vou fazer? Eu vou antecipar respondendo oração. Lhe dá uma mulher que vai lhe complicar a vida, de tal maneira que o ministério vai afundar. E aí você orou entendimento, e aí viu a irmã, essa é a resposta de Deus, a oração. É mesmo a resposta da oração, mas essa resposta da oração não é de Deus. Eu, quando estava para começar a trabalhar, tão louco que me licenciei, ligaram a empresa na qual eu vos contei testemunho abençoado no domingo. Ligaram, olha, daqui a 2 dias, às 9 horas, vem fazer teste. Ligaram-me às 14. Às 16, a empresa italiana Eni liga, diz, vem daqui a 2 dias, às 9 horas, fazer teste. No mesmo dia, 2 horas separando, 2 empresas estão a me ligar para fazer o teste. Daqui a 2 dias, no mesmo horário.
decidir, vou aonde? Aí, qual é a vontade de Deus? Ponto 1. A Eni é uma empresa produtora. A Schlumberger é uma empresa prestadora de serviço. Aí você imagina. A Eni paga mais do que a Schlumberger. A Schlumberger é escola, te forma, te projeta. E quando você for em outro lugar, você vai como chefe. Olhei. Na hora que me ligaram, eu disse, não dá para ser no outro dia, porque eu tenho uma consulta importante. Não, só tem que ser naquele dia. Ah, tá bem. Não fui. Não pergunta, deixa fluir. Não fui. Fui naquela. E quando fui, fiz o teste no mesmo dia, aprovei. No dia seguinte, aquela entrevista que eu escolhi, e mesmo de uma semana, fui embora. Quem esteve na Eni? Eu que estava na Eni podia chumbar, podia subir a trabalhar. E alguns que foram lá, só fizeram o teste e nunca mais eles falaram nem do resultado do teste, nem de nada. Você está entendendo? Amém. O diabo pode responder a tua oração. Então, quando são assuntos, calma, mamãe João, estamos nas quadras. Quando o assunto é tão dedicado, dedica mais. É onde eu falei, você pode orar em língua ao mesmo tempo com entendimento. Gaste mais tempo a orar pelo assunto em língua. Quando você está a orar em língua, mas na tua mente, ok? Porque quando eu estou a orar em língua, você pode pecar orando em línguas. Você pode estar orando mamãe, está imaginando a novela. Porque a tua mente está infrutífera, está vaga, a tua mente pode trafegar em qualquer lugar. Está orando mamãe, você está pensando na comida. Que acontece, né? Então, o que você pode fazer? Pode trabalhar as duas coisas em simultâneo. Estou orando mas na minha mente, automaticamente, estou orando em entendimento no mesmo assunto ou num outro assunto. Alguém entendeu o que eu disse? É possível você fazer isso? Porque a tua mente está vaga. Você pode também a pecar, mas está a orar em línguas. Porque a mente navega em qualquer lugar. Então, assuntos tão delicados, eu gasto mais tempo em orar em línguas, porque o inimigo não consegue ouvir, nem consegue atrapalhar. Porque quem fala em língua não fala aos homens, mas fala em mistério a quem? A Deus. Senhor, é assunto do casamento, é assunto de filho, é assunto de trabalho, é assunto com o marido. E no fim só faço já declarações. Se abre a porta, vai acontecer. Toma o posse, vai dar certo. Acabou. Está resolvido. Você não sabia que o diabo responde às orações? Tá bom. Então, quando você está orando em línguas, você está orando. Ainda não lemos o texto. Ok, olha só. Também o Espírito semelhantemente nos assiste a nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Não é que não sabemos a quem orar. Nós não sabemos como devemos orar. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inesperado. Tem que explicar uma coisa. Irmão, as pessoas interpretam mal esse texto. Pensam que o Espírito Santo é o nosso intercessor. O Espírito Santo não ora por você. Trabalho de oração é responsabilidade exclusiva do homem. Agora, o Espírito Santo te assiste na oração. Como pastor? Quando você está a orar em línguas, existem coisas que estão para acontecer que você não sabe. Mas o Espírito Santo sabe que o diabo preparou laços e armadilha. Então, à medida que você está a orar, o Espírito Santo em mistério vai te levar a orar, muitas vezes a cancelar o plano maligno
diabo arquitetou contra você. Você não sabe. Por exemplo, fazemos isso para os nossos filhos em casa. Eu não conheço a jornada. Às vezes ele foi para a escola, traz o relatório, mas eu não sei quanto dos ataques que o inimigo efetuou contra ele. Quando eu vou orar, entrar no quarto, a mãe dele, eu não oro entendimento. Entendimento faço é declarações. Eu ponho as mãos na cabeça dos meus filhos e eu começo a chamar remona, chega marama. É assim que muitas vezes, quando eu durmo, o Senhor abre os meus olhos espirituais e me traz revelação das coisas que foram projetadas. Por isso é que existem coisas que nós não sabemos como orar. Você não sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida numa situação que você tem que decidir. Você está dizendo, Deus me mostra qual é a vontade. Você não sabe. A única forma de você conhecer a vontade de Deus é em língua. Sobre esse assunto, eu me agarro em língua. Porque quando você está orando em língua, está falando com Deus, mas você está orando de acordo com a perfeita vontade de Deus naquele determinado assunto. Alguém está entendendo e aprendendo? Então o Espírito Santo não vai orar, ele vai te auxiliar, vai te assistir para que você ora como convém. É noite, você vai sair amanhã. Só que você não sabe amanhã se colocaram tara no caminho, se lá no serviço os colegas montaram armadilha. E você já ora em favor do trabalho em língua, e você já cancelou, já quebrou tudo. Porque eu não sei, quando eu oro com entendimento, eu oro de uma forma limitada. Eu oro em função do que os meus olhos estão a ver, em função do que eu ouvi com os meus ouvidos, em função do que eu tenho entendimento. Mas quando eu oro em língua, eu oro dentro de uma grelha vaga, de uma grelha enorme. Quer dizer que a minha oração alcança vários lugares. E simplesmente depois você começa a ver os resultados, os efeitos. Alguém está entendendo? Eu, em particular, oro muito em línguas. Por essas coisas que eu aprendi. Número 5 e ponto final. Podemos terminar ou avançar? Falar em línguas, isso é importante, que era necessário a igreja ouvir. Amém. Estamos em sintonia, Diácono Gaspar. Amém. Falar em línguas é a porta de entrada no mundo espiritual ou sobrenatural. Repito, esse fixo é de quem? Já é para ir para casa? Repito, falar em línguas é a porta de entrada no mundo espiritual ou sobrenatural. Pode pôr ponto e vírgula. Falar em língua é a entrada para todos os dons espirituais e revestimento de equipamento sobrenatural que Deus tem para ti. Estamos em sintonia? Ok. Essa já mudou mais versículo para avançar. Eu disse, falar em línguas é a porta de entrada no mundo espiritual ou sobrenatural. Pode pôr ponto e vírgula. Falar em língua é a porta de entrada para todos os dons espirituais e revestimento de equipamento sobrenatural que Deus tem para ti. Agora ouça a explicação. Quando você está falando em língua, minhas irmãs em Cristo, posso ouvir vosso amém? Amém. Meus irmãos em Cristo, posso ouvir vosso amém? Amém. Quando o falar em língua é a porta de entrada para o sobrenatural. É a porta de entrada para o reino espiritual. Estamos aqui em Angola, mas você pode chegar nos Estados Unidos. Amém. Em línguas, resolver problema do teu familiar que está lá nos Estados Unidos em língua, mas você está aqui. Quer dizer, espiritualmente, no sobrenatural, você viajou, trafegou, resolveu os problemas e voltou. Falar em línguas é a porta de entrada para os dons espirituais. Não, eu quero que Deus me dê dom de profecia, dom de cura. Quer receber dom? A porta de entrada é em línguas. Por isso, não pare. Existe muita gente pentecostal que só pararam na porta, não entraram.
É só mesmo já xaramamá, yaba, acabou. Quando lhe dá coceira, yesamá, ya, acabou. O batismo do Espírito Santo é apenas porta. É como se você for para a praia e colocasse os teus pés até o tornozolo. Foste à praia ou não foi? Foste. Agora, uma coisa é eu chegar e me jogar, nadar aí no fundo. Você que foste colocar os pés, não pode dizer que banhaste como eu. Então tem muita gente aqui no Senado da Salvação, em muitas igrejas, só colocar nos pés e aí parar. Não para. Quando você recebeu o batismo do Espírito Santo, com evidência em línguas estranhas, Deus abriu porta para o sobrenatural. Quer dizer que à medida que você for progredindo, falando em línguas, existem dons espirituais que você começa a captar, começa a receber. Profecia, discernimento de espírito, cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você capta isso. E não apenas capta isso, falar em língua como não importa. Você começa a ter visões, começa a ter revelações. Por isso é que sexta no altar eu gasto meu temporário e uma vez que estou aqui, estou a captar. Pá, de repente vi. Mas aquilo não é só de ver, é que o Espírito Santo me levou a orar naquela dimensão e capto. Quando eu estou orando pela igreja, eu não olho o entendimento, porque eu não sei os problemas de cada um. Quando o Espírito Santo traz em mim, na minha mente, o nome ou o rosto da pessoa, eu não olho o entendimento. Eu começo logo em línguas, até num ponto em que vou ter entendimento do que verdadeiramente se trata, e eu ponto final, já está nem falando na pessoa, e o problema está resolvido. Então, falar em línguas, irmãos, é essa porta. Quer dizer que todos nós que falamos em línguas estranhas, Deus nos deu acesso para entrar no sobrenatural, para entrar no mundo de mistérios. Não para. E você que não fala, tu a te adoçar com essa matéria para te mostrar o que você perde. Falar em línguas estranhas, a sexta, pega já a sexta, ela te dá força. Quando você é espiritualmente fraco, tem uma aqueles que é de toda hora cair no pecado, toda hora cair, você precisa de força que vem através de falar em língua. Crente cheio do Espírito Santo com evidência em língua, ele não pode fugir feiticeiro nem demônio. Se você fala em línguas, está fugindo feiticeiro nem demônio, só tem uma coisa: ainda não ganhaste músculo espiritual. Quer dizer, alguma coisa está aqui em falta. Gesto de conclusão, pastor. Então quer dizer que já não vamos mais orar em entendimento. Agora eu não sou já em línguas. Não, não é isso. Já não tem tempo para ler. Mano, coloca 1 Coríntios 14:15. Orar em entendimento e orar em língua é como se você estivesse numa motorizada com as duas rodas. Você precisa dos dois pneus. Estivesse numa motorizada ou numa bicicleta. Se você ficar só orar em língua, você só tem um pneu, está faltando o outro. Então nós precisamos de ambos os pneus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também farei que? Orarei com a mente, que é com o entendimento. Cantarei com o espírito. Não é possível cantar, eu canto às vezes, mas também cantarei com a mente. Jeová Rafa. Mas esse Jeová Rafa você também pode cantar em línguas. Quer dizer que nós precisamos das duas coisas. São extremamente importantes. Mas se queres ganhar músculo espiritual, vamos ficar de pé. Queres vencer certas batalhas espirituais? Minha irmã em Cristo, minha mamã, meu irmão em Cristo, meu papá, meu caro jovem, caminho, línguas estranhas. Cheque manter Fique em pé. Vamos praticar só um minuto, né? Não posso fechar sem você praticar. Irmãos, podemos fechar nossos olhos? Fique em pé. Enquanto você fecha, quero dizer, para quem não é batizado com o Espírito Santo, essa matéria é para te adoçar. E na próxima quinta vamos falar como ser batizado com o Espírito Santo. E no domingo vamos orar para ser batizado com o Espírito Santo. Mas aquele que não é batizado, você vai orar com entendimento, vai orar em português, em inglês, em quimbundo, para
Para nós que já somos batizados, vamos orar agora. Vamos fazer um barulho só de 1 minuto no seu assunto que você vai orar. Mas dentre as 5 utilidades, 5 importâncias que eu apresentei, pega uma delas e começa a orar. Fecha os teus olhos. Dedilha mesmo. E prosta preta, gata, manto, lobreata, quenha. Lá para